as lições sobre felicidade que podemos aprender com astecas e a sua filosofia da vida digna de ser vivida. Havia filósofos e sofistas, educação formal para ensinar valores e ideias profundas sobre a vida. Tudo expressado em tratados, exortações e diálogos. Mas não se trata da Grécia Antiga, e sim do Império Azteca. Entre os séculos XV e o início do XVI, os astecas construíram um império com uma cultura de grande riqueza filosófica, onde hoje é o centro e o sul do México. Temos muitos volumes de seus textos gravados na língua nativa, o Nahuatl, escreveu Lynn Sebastian Purcell, professor de filosofia da Universidade Estadual de Nova York, em Cortland, nos Estados Unidos, em um artigo publicado há alguns anos na revista de divulgação científica Aeon. Poucos dos livros pré-coloniais de tipo hierógrafo sobreviveram às queimadas espanholas. Estão nossas principais fontes de conhecimento. Derivam dos registros feitos por sacerdotes católicos até o início do século XVII. Purcell pesquisou extensamente a filosofia e a ética antigas, em especial as da América Latina e dos astecas. Acho fascinante que os astecas tenham sido outra cultura pré-moderna, com uma ética das virtudes, apesar de bastante diferente da de Aristóteles e Confúcio, disse ele à Associação Americana de Filosofia, em uma entrevista de 2017, e reconheceu que era interessante para ele aprofundar-se em um campo no qual, ao longo de todos esses séculos, a academia acabava deixando um vazio evidente. Ele acrescentou, inclusive, que os dois grandes estudiosos da filosofia azteca, o antropólogo mexicano Miguel León Portilla e o filósofo americano James Meffel, fizeram um grande trabalho em analisar sua metafísica, mas não sua ética. O famoso Córtice Florentino, uma compilação de conhecimentos dos astecas feita pelo missionário franciscano espanhol Bernardino de Sahagún, reproduz o discurso de um rei antes de assumir seu posto. Ali, ele fala sobre como vive um homem venerado. Ele é defensor e provedor, diz ele, como a árvore de cipreste, na qual as pessoas se refugiam. Mas esse mesmo homem também chora e aflige-se. O rei, então, se pergunta: há alguém que não deseje a felicidade? O texto, segundo Purcell, revela uma das maiores diferenças entre a filosofia da Grécia Antiga e a do Império Azteca. Os astecas não acreditavam que houvesse qualquer ligação conceitual entre levar a melhor vida que podemos e experimentar prazer ou felicidade, escreveu ele. Ou seja, para eles, ter uma boa vida e ser feliz não estavam associados. Algo que pode soar estranho, dada a tradição filosófica do Ocidente. Em um artigo premiado pela APA como o melhor ensaio sobre a América Latina de 2016, Purcell explicou que essa dissociação tem sua raiz em um problema existencial descrito pelos filósofos, ou Tlamachtini. Existe um ditado asteca que resume esse problema e que poderia ser traduzido como escorregadia,
escorregadia é a terra. O que eles queriam dizer é que, apesar de ter as melhores intenções, nossa vida na Terra é uma na qual as pessoas são propensas a erros, propensas ao fracasso em seus objetivos e propensas a cair, como se estivessem na lama, detalhou Purcell. Além disso, essa terra é um lugar onde as alegrias só vêm misturadas com dor e complicações. Os astecas acreditavam que, por mais que uma pessoa fosse boa, talentosa, inteligente, coisas ruins poderiam acontecer. Ou você poderia errar, escorregar e cair. Por isso, antes de procurar deliberadamente uma felicidade que, na melhor das hipóteses, seja passageira e aleatória, o objetivo para os astecas era levar uma vida digna de ser vivida. Para definir o que é uma vida digna de ser vivida, os astecas usavam a palavra Neutilistli, que pode ser traduzida como arraigada ou enraizada. Essa vida enraizada poderia ser alcançada em 4 níveis, escreveu Purcell em seu artigo também publicado na Aeon, em 2016. O primeiro nível começa com o próprio corpo, algo que muitas vezes é negligenciado na tradição europeia, preocupada com a razão e a mente, afirmou o filósofo. Para isso, os astecas tinham um regime de exercícios diários, surpreendentemente semelhantes à yoga. O segundo nível envolve enraizar-se com a própria psique, um conceito que igualmente não dizia respeito apenas à mente, mas também aos sentimentos. Em terceiro lugar, estava a comunidade, algo de importância crucial para os astecas. Diferentemente de Platão ou Aristóteles, que propuseram uma ética das virtudes centradas no indivíduo. Essa civilização indígena colocava a sociedade como o eixo principal. Uma vida digna de ser vivida não era possível sem laços familiares, amigos e vizinhos, que o ajudarão a se levantar das inevitáveis quedas na terra escorregadia. E, por último, estava o enraizamento, o Teótio, uma divindade que não era outra coisa senão a natureza. É assim que esse 4º nível era alcançado, com os 3 anteriores, mas compondo filosofia poética, alcançava-se ainda mais rápido. As ideias filosóficas dos astecas são, por vezes, recebidas com algum ceticismo. Purcell costuma usar a Odisseia de Homero para explicar em suas aulas na SUNY por que essa civilização tinha razão ao afirmar que a felicidade é um objetivo de vida equivocado. Em um trecho do poema épico grego, o protagonista, Ulisses, passa 7 anos em uma ilha paradisíaca com a deusa Calipso. A deusa, então, apresenta-lhe um dilema. Ele pode ficar com ela e desfrutar da imortalidade e da eterna juventude na ilha, ou retornar ao mundo real, cheio de dor e sacrifício, mas onde também vive sua família. Ulisses decide se aventurar em águas abertas em um barco frágil, em busca da sua esposa e filho, recapitulou Purcell no artigo da APA. É então que ele pergunta a seus alunos o que eles teriam escolhido. Nunca houve quem discordasse de Ulisses.